forma como as escolas tradicionais medem a fluência de alguém em inglês é através do quê? Da gramática. Então você vai fazer uma avaliação, te dá uma prova escrita. Muitas vezes eles usam assim, encontre o erro. Onde está o erro na frase? Para você ver se a concordância, por exemplo, está certo. Vou dar um exemplo aqui. Encontre o erro na frase My sister work at the immersion house. Vamos supor, my sister work at the immersion house. Onde está o erro? Não é my sister work, é my sister works. Ele ou ela, terceira pessoa no presente, no simple present, a gente coloca o S no final do verbo. Ela, minha irmã, trabalha, she or my sister works. Ok, você sabe a regra gramatical, mas você consegue usar essa regra gramatical na hora que você está falando? Uma coisa é você saber a regra, outra coisa é você usar a regra, ter a aquisição da regra gramatical e falar, fazer o uso da regra. São duas coisas diferentes. Saber a regra não significa necessariamente que você sabe usar essa regra. Então, a avaliação que nós fazemos, que é muito mais pontual, muito mais justa, quando a gente está falando na fluência oral, é fazer um teste oral, né, de inglês. E qual que é a ferramenta que nós na The Immersion House usamos? Nós usamos o teste chamado OPI, que significa Oral Proficiency Interview, entrevista de proficiência oral, que foi feita pela ACTFL. ACTFL é The American Council for Teaching Foreign Languages, o Conselho Americano para o Ensino de Línguas Estrangeiras. Então, esse conselho americano, que é ligado ao governo americano, ele elaborou essa avaliação, e é essa avaliação que a gente usa aqui para a gente identificar o nível de inglês dos nossos alunos. Qual é o nível dos alunos quando eles entram na escola? E a gente, ao longo do curso, a gente vai avaliando os alunos, e não só a gente avalia os alunos, mas a gente ensina os alunos a se avaliarem e saberem medir o crescimento deles. É muito importante isso, você saber se avaliar, saber medir o quanto você cresceu. Isso, pra gente se manter no foco de um curso de inglês, é importantíssimo. Você falar, poxa, eu tô evoluindo, eu tô crescendo, eu tava falando só assim, agora eu já tô falando assado, eu não sabia esse vocabulário sobre esse assunto, agora eu já consigo, eu percebo que eu tô fluindo melhor, eu tô começando a falar em parágrafos. Então a gente ensina os nossos alunos a se monitorarem, a se avaliarem. Claro que nós ao longo do curso também vamos fazendo isso junto com os nossos alunos. Mas quando você sabe se avaliar, você já tem mais autonomia, você tem mais independência para você seguir a sua jornada da fluência do inglês.